Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, para lermos hoje, do verso 5 até o verso de número 11. Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas em oração. Deus de toda graça e glória, bendito seja o teu nome, pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua presença, entregando a ti o nosso louvor, a nossa gratidão. Bendito seja o teu nome. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento dessa tua palavra para os nossos corações. Sem o agir do teu Espírito Santo, nós não somos por nós mesmos capazes de compreender a vontade revelada do Senhor para nós. Mas se o teu Espírito agir, se ele iluminar os nossos olhos, se iluminar o nosso coração e a nossa mente, a palavra do Senhor há de produzir o que somente ela pode produzir na vida do teu povo. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Em 20 de julho de 1959, aconteceu um fato muito importante na história, na humanidade, que foi o dia em que o homem pisou na Lua, né? Nós conhecemos as célebres palavras do astronauta Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, quando ele disse assim: esse é um pequeno passo de um homem, mas é um grande salto para a humanidade. Uma história muito conhecida, muito replicada aí ao longo dos anos de diversas formas. Eu descobri uma coisa muito interessante, pensando sobre esse tema, é que havia uma incerteza no coração dos americanos se a NASA teria condições de trazer os astronautas de volta para a Terra. Eles tinham certeza que eles chegariam à Lua, que pousariam na Lua, mas eles não tinham certeza de que eles poderiam ser trazidos de volta para a Terra. E aí, a pessoa que era responsável por elaborar os discursos, famosos discursos do presidente Richard Nixon, preparou 2 discursos. Um em caso do negócio dar certo e um outro em caso da missão lá, Apolo 11, ser um fracasso. E aí, muito tempo depois, o discurso da coisa errada foi publicado, e ele é um discurso muito interessante. Sabe por quê? Porque nós conhecemos parte do discurso que deu certo.
presidente Richard Nixon disse, não é? Que aquele dia, 20 de julho de 1959, era o dia mais importante da história da humanidade, porque era o dia em que o homem tinha pisado na Lua. Depois vocês vão saber por que desse discurso. Mas eu tive o cuidado de ler um pouquinho o discurso que era se as coisas tivessem dado errado. E ele é um discurso muito interessante. E eu trouxe alguns trechos desse discurso para vocês nessa noite. O discurso dizia o seguinte: esses bons homens, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança de que voltem para casa. Mas eles também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício. Esses dois homens estão dando suas vidas para um objetivo mais nobre da humanidade, a busca de sua verdade e compreensão. Serão lembrados, chorados por suas famílias e amigos, serão chorados por sua nação, serão chorados pelos povos do mundo, serão chorados por uma mãe terra que se atreveu a enviar 2 de seus filhos ao desconhecido. Em sua exploração, fizeram com que todo mundo se sentisse unido em seu sacrifício, estreitaram mais a irmandade entre os homens. Na antiguidade, os homens olharam as estrelas e viam seus heróis nas constelações. Em tempos modernos, fazemos o mesmo. Os nossos heróis são homens épicos de carne e osso. Outros seguirão os seus passos e exatamente regressarão às suas famílias. Essa busca não será negada ao homem, mas esses homens foram os primeiros e permanecerão sendo os mais importantes em nossos corações. Porque cada ser humano que olhe para a lua, nas noites que estão por vir, saberá que há um lugar no outro mundo que será sempre da humanidade. É bonito, não é? Quando a gente ouve essas palavras, a gente quase torce para o negócio ter dado errado. Fiquei tão emocionado com as palavras do discurso que não veio à tona, que eu falei assim, bem que podia ter dado errado para a gente ouvir esse discurso, mas deu tudo certo. E nós ouvimos o discurso correto que dizia, esse dia é o dia mais importante da história da humanidade, porque foi o dia em que o homem pisou na lua. Imediatamente depois dessa fala, Billy Graham respondeu dizendo o seguinte: o dia mais importante da história da humanidade não foi o dia em que o homem pisou na lua, foi o dia em que Deus pôs os pés nessa terra. Se tudo tivesse dado errado, eu imagino que Billy Graham diria a mesma coisa com outras palavras, dizendo o seguinte: o grande sacrifício da humanidade não foi quando 2 astronautas deram a vida para chegar na Lua, mas foi quando Deus veio a essa terra para entregar a sua vida em sacrifício pela história da humanidade. É disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Desse que é o evento mais importante da história da humanidade. Ele está falando para nós sobre o drama da redenção, e há um propósito nisso. Vamos nos lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo está preso em Roma por causa do evangelho, e como parte da sua prisão ele tem que custear as suas despesas ali.
E a Bíblia diz que Paulo recebeu da igreja de Filipos uma generosa oferta por meio do pastor daquela igreja, um homem chamado Epafrodito. E Paulo então escreve para agradecer aos crentes pela sua bondade, pela sua generosidade, mas ele escreve também para tratar algumas dificuldades, para encorajar os crentes a respeito da sua vivência, né, de forma digna do Evangelho. Porque Epafrodito não trouxe apenas ofertas para Paulo, ele trouxe notícias de algumas dificuldades que aquela igreja estava enfrentando internamente. De longe, a igreja de Filipos é a melhor igreja do Novo Testamento. É uma igreja que faz diferença, mas eles são ainda gente que tem dificuldades, pessoas que precisam ser tratadas pelo Evangelho. E parece que haviam disputas internas por primazia, buscas egoístas por parte de algumas pessoas no seio da igreja. Pessoas que estavam interessadas mais nos seus próprios interesses do que nos interesses do Evangelho. E nós vimos aqui na semana passada, no capítulo 2, versos de 1 a 4, a exortação que o apóstolo Paulo faz pela unidade, lembrando os crentes das bênçãos que eles experimentaram por conta do Evangelho. E como essas bênçãos, né, os moviam certamente para viver à altura do Evangelho, para uma vida de humildade. E vamos nos lembrar, irmãos, que orgulho era um problema que marcava o ambiente cultural da cidade de Filipos. Eles eram pessoas que tinham orgulho da sua cidadania romana, eram pessoas que tinham orgulho da sua condição, né, diferenciada no meio ali dos povos do Império Romano. E para tratar a ameaça da unidade, né, que é movida pelo orgulho, agora dentro da igreja, Paulo então se volta para o drama da redenção. E que texto maravilhoso é esse? O Dr. William Barclay diz que essa talvez seja a mais importante e emocionante passagem que o apóstolo Paulo tenha escrito sobre a pessoa de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele já tinha dito que Jesus era rico e se fez pobre por amor do seu povo. Mas nada que se compare à riqueza dessa passagem. Um texto de cristologia complexa. Alguns estudiosos dizem que o texto em questão é o hino de Cristo, ou seja, que o apóstolo Paulo está usando-se de um cântico que era entoado na igreja primitiva, na adoração, para tratar das questões e das dificuldades que envolviam a história da igreja de Filipos. Nós não sabemos, né, se este era um texto usado, né, um hino usado pelo cristianismo na igreja primitiva daqueles dias, mas certamente ele é nos apresentado aqui num tom poético, porque Paulo está apelando para a teologia, para a adoração, para tratar das questões práticas da vida da igreja. Ele olha para o drama da redenção, né, o que esteve envolvido na obra de salvação da humanidade. E Paulo então está chamando a nossa consideração para isso, de forma a que a igreja encare as suas dificuldades práticas, tentando enxergar aquilo que é de mais precioso do cunho teológico da sua história. Quando nós olhamos para esse texto, é impossível não ficarmos maravilhados com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo a nós a respeito dessa salvação. Dr. John Murray, teólogo de Westminster, diz assim, olha, que texto maravilhoso, porque é o infinito que se torna finito, é o eterno que entrou no tempo e que se torna sujeito ao tempo, é o imutável que se torna mutável, o invisível que se torna visível, o Criador que se torna criado.
o sustentador de todas as coisas, que se torna dependente, o Todo-Poderoso que se torna frágil. Deus se fez homem. Paulo está dizendo assim: olha, nós precisamos olhar para essa história, enquanto nós tratamos com as nossas questões, porque é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês podem aí ficar pensando, né, se debatendo com as suas questões pequenas, com as suas questões minúsculas, dos seus próprios interesses. Mas eu quero lembrar a vocês que esse drama da redenção, que essa história da redenção não é algo que nós apenas admiramos, que nós apenas ficamos extasiados diante dela. Não, ela é alguma coisa que empresta sentido e significado para a nossa vida. Paulo está dizendo assim: olha, a vida de comunhão dos crentes, daqueles que são seguidores de Cristo, daqueles que têm a sua vida em Cristo Jesus, deveria ser marcada pelas qualidades que foram vistas na pessoa e na obra de Jesus Cristo para a nossa redenção. Paulo diz assim: olha, nós temos que ter cuidado para que o nosso cristianismo não fique tão desfigurado que ele não se pareça em nenhum momento com Cristo. Nós precisamos olhar para essa história tão grandiosa, tão magnífica, e ver o que ela nos ensina a respeito da nossa própria vida, do nosso próprio trato, da nossa própria caminhada no Evangelho, no dia a dia. E ele aqui nos apresenta, irmãos, 3 qualidades que Cristo demonstrou no seu drama eterno e que devem ser de toda forma e de todo jeito incorporadas à nossa vida de adoração, se nós verdadeiramente desejamos, né, viver um cristianismo que se pareça com o de Cristo. Ele diz que, em primeiro lugar, deve haver uma disposição sacrificial para obedecer à vontade de Deus na vida do seu povo. Olha aí para o verso 5 e o verso 6 do texto. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Parece tão estranho para nós que, na nossa leitura imediata, Paulo está chamando a você e a mim, chamando os crentes a termos o mesmo sentimento, né? Mas a ideia do texto não é de sentimento. Paulo diz assim: olha, nós precisamos ter a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. E aqui ele nos chama para olhar, irmãos, para a eternidade, para um tempo onde a encarnação não tinha ainda acontecido. E ele diz assim: olha, vamos considerar o que havia na mente de Cristo, qual foi a sua atitude, qual foi o seu ânimo, qual era o estado do seu espírito. E ele está dizendo: aqui está a razão da obediência de Cristo e a razão da obediência dos servos do Senhor. Ele está falando algo que a teologia chama do chamado pacto da redenção. Ou seja, que antes de existir mundo, antes de existir a humanidade, a Bíblia diz que na eternidade houve um acerto, um pacto intratrinitariano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram em acordo sobre a salvação do seu povo no tempo e no espaço. E que algo tão precioso é esse, irmãos, porque a Trindade se oferece como salvação. O Pai decide que Ele daria de si mesmo no pacto, que Ele traria arrependimento, que Ele traria fé. Mas o Filho eterno de Deus, Ele
aceita que ele vai tomar o lugar do povo de Deus para que o povo de Deus tome o seu próprio lugar. E Paulo diz que Jesus fez isso de boa mente. Havia uma disposição, antes que houvesse obediência, havia uma disposição favorável a obedecer o acordo. Sabe por quê? Porque não pode haver obediência de má vontade por parte de Cristo, e nem tampouco pode haver uma obediência de má vontade da parte do povo de Cristo. É isso que a gente tenta ensinar aos nossos filhos sobre a obediência, não é? Que obediência não é simplesmente você fazer, mas é fazer com a disposição correta. E como isso é difícil? Essa semana a gente estava lá tentando fazer isso com a Sara lá, convencendo e chamando ela para algumas coisas. Toda vez que a gente chamava, ela vinha com a cara mais amarrada possível, né? Aí a Miriam falou assim, volta para lá, nós vamos chamar você de novo e você vem. Vem aqui. Vinha com a cara ruim, volta. Vem aqui apenas quando você estiver com a cara boa para obedecer. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Ele diz assim, olha, houve na eternidade uma disposição mental de Cristo favorável antes que houvesse a obediência. E porque Cristo tinha essa disposição mental, ele não se agarrou à sua condição ou aos seus privilégios divinos. Paulo está dizendo assim, olha, ele subsistindo em forma de Deus, ele é Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, que Jesus não chegou no pacto da redenção e disse assim, tudo bem, vai haver salvação, vai haver o que é que eu vou ganhar com isso tudo? Qual será a minha parte? Paulo diz que a disposição mental de Cristo foi a de abrir mão dos seus privilégios para honrar o nome do Senhor, honrar o Deus Todo-Poderoso. Ele era Deus, mas ele não usou dos seus privilégios, dos seus poderes, para tirar vantagem da situação. Jesus não usou sua divindade para subir, mas ele usou a sua condição para honrar a Deus e para abençoar os outros. Isso marca a disposição do cristão em todo o tempo. Um dia, o repórter fez uma reportagem, uma entrevista com um famoso homem do mundo aí de recolocação de pessoas em posições, em postos de trabalho, né? Aquele era um homem muito bem sucedido porque ele conseguia levar pessoas ou recolocar pessoas em diversos segmentos de trabalho com muito sucesso. E aquele repórter então pergunta a ele qual era a razão do seu sucesso, por que ele era um homem tão bem sucedido nas coisas que fazia. E ele diz assim, olha, por uma razão muito simples. Se você quer descobrir como realmente é o empregado, o trabalhador, não dê a ele responsabilidades, lhe dê privilégios. O repórter falou assim, mas como assim? Ele diz assim, olha, a maneira como as pessoas podem lidar com responsabilidades é fácil de você medir, é baseado no que você vai pagar a elas. Se você pagar o suficiente para as pessoas, elas lidarão bem com as suas responsabilidades. Mas somente os líderes, somente aqueles que verdadeiramente são líderes, sabem lidar com os privilégios. Um líder usará seus privilégios para ajudar as pessoas e para engrandecer a organização.
um homem inferior usará os seus privilégios para se autopromover. Paulo está dizendo assim, é por isso que Jesus tem essa disposição mental. É por isso que é necessário para nós, como servos do Senhor, que nós o imitemos, que a nossa disposição mental seja algo anterior à nossa obediência. Porque senão, irmãos, nós estaremos alimentando algo que é contrário à nossa vida de igreja, à nossa condição de cristianismo. E como isso é tão comum nos nossos dias. Pastor Marcos Graconato, um pastor batista brasileiro, muito famoso, ele conta em um dos seus sermões que um dia recebeu a ligação de uma irmã da sua igreja, muito desaforada, né? Ela ligou para o pastor e falou assim, pastor, eu estou extremamente chateada com a igreja. E o pastor falou assim, mas por quê, irmão? Assim, porque eu estive doente e ninguém veio me ver. As senhoras da igreja não vieram me visitar. O senhor não veio me ver. E eu estou muito incomodado com isso. E o pastor pensou um pouquinho e falou com ela assim, irmãs, há quantos anos você é membro da nossa igreja? E ela falou assim, há 10 anos, pastor. Ele assim, muito bem. Nesses 10 anos, quantas pessoas doentes a senhora visitou? Aí disse que ele ouviu lá do outro lado. Tu. A mulher desligou a ligação e nunca mais voltou para a igreja. Como é que nós enxergamos algo assim? Se não é pela perspectiva da palavra de Deus, de que nós vivemos em um tempo em que as pessoas que querem ser cristãs ou ditas cristãs têm assumido uma disposição mental que muitas vezes é contrária à disposição de Cristo, porque Jesus não estava apegado aos seus privilégios, ele não estava apegado, às suas prerrogativas divinas, mas a Bíblia diz que quando o pacto da redenção aconteceu, houve uma disposição mental favorável em Cristo, antes que a obediência fosse executada, porque havia no seu coração o desejo de honrar a Deus, de honrar a vontade do Senhor. Irmãos, se nós somos crentes, se nós somos servos do Senhor, a Bíblia diz que essa mesma disposição mental deve marcar a nossa vida como parte do povo do Senhor. Segunda coisa que Paulo está nos dizendo, como qualidade essa de Cristo que deve ser imitada pelo seu povo, para o bem da sua igreja, para o bem da sua obra, é que ele diz que havia também em Cristo Jesus uma atitude de humildade capaz de suportar humilhações extremas. Olhe para o verso 7 e o verso 8 do texto. Paulo diz assim, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz que a disposição mental de Cristo, ela se materializou. Ela se transformou em uma atitude que foi vista na encarnação. Cristo, diz Paulo, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Vamos pensar em algo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa formulação teológica, porque ele escolhe com muito cuidado cada palavra que ele utiliza aqui, irmãos, para que nós compreendamos o que está em jogo no texto da palavra de Deus. Os gregos tinham duas palavras para se referir à forma. Uma palavra era a que eles utilizavam para falar sobre a mera aparência de um objeto, mas apenas no seu aspecto externo. Era como uma miragem no deserto. Mas havia uma palavra
que era utilizada pelos gregos, e é a palavra que o apóstolo Paulo está utilizando aqui, em que a forma participa da realidade, que a forma revela a realidade, né, por trás da forma. E Paulo está dizendo aqui, olha, Jesus era Deus. Ele era Deus de Deus. Ele era verdadeira e plenamente expressão, revelação de Deus. Ele é Deus desde a eternidade. E Paulo diz assim, ele não deixou de ser Deus. Paulo não está dizendo aqui que Jesus abriu mão dos seus atributos, que ele deixou de lado a sua divindade. Não é isso, irmãos. Mas ele está dizendo para nós que ele se esvaziou, que ele se rebaixou. Ou seja, que ele não agiu de forma egoísta, né? Ele não trocou a sua divindade por uma humanidade. Mas, segundo as palavras de Atanásio de Alexandria, um grande campeão da ortodoxia, ele diz assim, Jesus tornou-se o que ele não era, homem. E ele continuou sendo o que era, Deus. E ele assumiu a forma de escravo. Mais uma vez a palavra forma grega está aqui. Jesus não parecia gente. Ele não era uma miragem humana, como o docetismo, uma terrível heresia dos primeiros séculos do cristianismo, dizia, olha, Jesus era um fantasma, ele parecia homem, mas ele não era. Paulo diz assim, não, ele era homem, ele assumiu a realidade de homem, de escravo. Mas ele não barganhou com o Pai, dizendo assim, olha, se é para descer, eu vou descer, mas eu vou descer com pompa e circunstância. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser adorado, eu quero ser exaltado. Não. Paulo diz que ele assumiu sobre si a condição de um simples escravo judeu. Ele se humilhou. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte e sepultamento, só havia humilhações. A gente gosta tanto do Natal, estamos certos de gostar, estamos aí tão perto do Natal, mas vamos pensar bem como o Natal é um tempo de humilhação. Não havia lugar para Jesus nas hospedarias de Belém. Pense nisso. O Rei da Glória nasceu num coxo. Jesus viveu uma vida tão simples, que um dia ele disse para um candidato ao discípulo, olha, se você vem para me seguir, eu quero dizer para você que eu não tenho nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Jesus morreu e foi sepultado num túmulo emprestado, porque ele não tinha nada. Ele se despojou dos seus privilégios. A Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo e que ele serviu obedientemente até a morte. E Paulo diz assim, não qualquer tipo de morte, mas morte de cruz. E é tão estranho isso, porque nós domesticamos a cruz. Imagine que hoje nós usamos cruz em tudo, né? Estou aqui com uma cruz aqui na lapela do paletó, nós temos aqui a cruz, né? no nosso púlpito, e nós domesticamos a cruz, mas imagine que isso não era para ser domesticado. Imagine na proporção moderna, se de repente no púlpito aqui da nossa igreja, nós tivéssemos um quadro de uma câmara de gás de um campo de concentração nazista. Qual seria a nossa reação a isso?
É isso que Paulo está chamando a atenção dos crentes em Filipos. Ele diz assim: olha, nós não podemos perder de vista que a humilhação de Jesus foi extrema, porque ele não morreu de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele morreu da forma mais degradante, mais humilhante possível. E sabe por que ele morreu assim? Paulo diz: porque havia um propósito messiânico na sua humilhação, na sua vida e na sua morte. Ele morreu para dar a vida por nós. Nisso nós não podemos imitar a Cristo, porque as nossas humilhações não são messiânicas. Mas Paulo diz que nós devemos assumir uma atitude humilde na nossa vida, capaz de suportar até as humilhações mais extremas, para que Cristo e Deus seja visto nas nossas vidas. Carl Jung, o famoso homem aí do mundo da psiquiatria, conta uma história de que um dia um homem perguntou a um rabino o seguinte: como é que nos velhos tempos Deus se mostrava às pessoas e hoje ninguém vê Deus? E o rabino respondeu: porque hoje em dia ninguém consegue se curvar o suficiente para ver Deus. É preciso se esvaziar. É preciso se curvar para que Deus seja evidente, para que a presença de Deus seja notória. Paulo diz assim: nós olhamos para Cristo e Cristo se esvaziou. Ele se esvaziou para que a vida de Deus fosse derramada sobre a vida dos homens. Preciso que nós nos esvaziemos, irmãos, porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão tão cheias de si mesmas. No mundo isso é fato, mas às vezes dentro da igreja, dentro do cristianismo, há tantas pessoas cheias de si, cheias dos seus direitos, cheias dos seus privilégios. E a Bíblia diz que isso é tão contrário à ação de Deus no tempo e no espaço. Em terceiro e último lugar, Paulo diz que além dessa disposição, dessa atitude humilde, aqueles que são seguidores de Jesus precisam ter paciência para aguardar a recompensa da obediência no seu devido tempo. Olhe para o verso 9 até o verso de número 11. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está apresentando à igreja o resultado da humilde obediência de Cristo, da sua disposição em agradar a Deus. Ele diz assim: portanto, irmãos, Deus também o exaltou, devido à sua disposição mental, devido ao seu autoesvaziamento, devido à sua humilde obediência, Deus o exaltou, não de qualquer forma, sobremaneira. Cristo recebeu a aprovação do Pai. E Paulo diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que houve uma mera renomeação. Não, significa que Deus designou a Jesus um nome que reflete o que ele realizou, que reconhece quem ele é. Esse nome é Senhor. Paulo está dizendo assim: sabe qual é a recompensa da humildade de Cristo?
Sabe qual é a recompensa da sua condição, da sua disposição em agradar a Deus? É que Jesus terá a última palavra em todas as coisas. Por adoração humilde ou por obrigação, as pessoas se prostrarão diante dele. Ele diz assim: haverá a recompensa para a obra de Cristo Jesus, e nós aguardamos por essa recompensa. Cristo aguarda pela sua exaltação final. Ele foi exaltado à destra de Deus, mas ele voltará e diante dele todos se renderão. E a trajetória da igreja de Cristo deve ser semelhante à trajetória do seu Senhor e do seu Salvador, não é? Da manjedoura para a cruz, da cruz para a glória. É assim que a trajetória cristã funciona. Paulo está dizendo: olha, lembrem-se disso. Haverá uma recompensa para o povo do Senhor. Mas essa recompensa precisa ser pautada pela certeza de que nós não devemos nos preocupar com o nosso nome. Nós não devemos viver por causa do nosso nome. Não é o nosso nome que importa, é o nome de Cristo. O mundo é um lugar de extremo egoísmo. Um lugar onde as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, onde as pessoas estão buscando engrandecer o seu próprio nome. Mas Paulo diz: não é assim com o povo do Senhor. Porque foi Deus que deu a Cristo o nome que está acima de todo nome. Há uma história sobre um missionário inglês chamado Charles Studi, que era um jovem no século XIX, filho de um banqueiro inglês muito rico, um homem de muitas posses, e tinha um filho que era por si só muito notável, né? Porque ele era um esportista reconhecido entre os seus pares pela sua habilidade, era rico. E as pessoas se espantaram no dia que Charles Studi foi convertido ao Evangelho. E ele comunicou que ele estava deixando tudo para trás para servir as missões cristãs na China. E alguém chegou para ele e disse assim: olha, mas você não acha que é um grande desperdício? Você é um homem rico, é um homem talentoso, é um herdeiro de tantas coisas. Que desperdício você gastar a sua vida com o Evangelho. E ele disse assim: Jesus abriu mão de tudo que ele tinha. Ele abriu mão da sua glória, da sua riqueza, dos seus direitos, por amor a mim. O que poderia ser tão precioso nessa vida que eu não poderia deixar por amor a Ele e ao seu nome? Não é sobre o nosso nome, irmãos, é sobre o nome de Cristo. Paulo diz que haverá um tempo em que a obediência ao nome de Cristo será recompensada. E este será o segundo outro dia mais importante da história da humanidade. Se o dia mais importante foi o dia em que Deus colocou os pés nessa terra pela primeira vez, o segundo outro dia mais importante será quando Ele colocar novamente os pés sobre essa terra. E nós cantamos: todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Em suma,
cristianismo não é sobre privilégios, não é sobre direitos, não é sobre prerrogativas assumidas. O cristianismo é sobre servir, é sobre se esvaziar, é sobre agir de forma humilde, com uma disposição agradável a Deus. Porque só assim nós temos direito, ou melhor, o reconhecimento de sermos chamados de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Se não, não há semelhança com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Paulo diz assim: o drama da redenção é o nosso modelo de vida. A menos que vivamos assim, nós jamais viveremos de forma a agradar a Deus e para a honra e glória do nome dEle. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a manter essa disposição mental agradável, a ter uma atitude humilde, em face às vezes das humilhações mais extremas, e a suportar com paciência a recompensa da obediência que certamente o Senhor trará no dia de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?